Olá, eu sou Roberto Latini, sócio fundador da Latini Group, e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a regularização de empresas no Brasil. Em termos de Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são 5 as áreas de atuação de empresas fabricantes ou importadoras distribuidoras de produtos que necessitam de regularização em território brasileiro. Quais sejam medicamentos, cosméticos, alimentos e suplementos alimentares, saneantes e os produtos para a saúde, que são os descartáveis, consumíveis e equipamentos utilizados nas áreas hospitalar, odontológica e laboratorial. Bem, muito antes de se iniciar a regularização de uma empresa, nós devemos pensar primeiro em termos de contrato social ou ato de constituição. Dependendo se a empresa for uma limitada ou se a empresa for uma SA, você poderá ter um contrato social ou poderá ter um estatuto. Mas nos dois casos deve estar claramente descritas quais são as atividades que essa empresa pretende realizar. E por que dessa clareza? Porque desses verbos, dessas atividades que a empresa pretenda desenvolver, ou seja, fabricar, exportar, importar, distribuir, fracionar, embalar, reembalar e outros, dessas atividades vão advir os Códigos Nacionais de Atividade Econômica, também conhecidos como CNAES, e desses Códigos Nacionais de Atividade Econômica é que surgirão as obrigações, então, em relação à vigilância sanitária, e assim como em outros órgãos, né? Órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros, licenças municipais, licenças estaduais aplicáveis. Bem, então, quando nós falamos do contrato social, nós estamos falando daquela certidão de nascimento da empresa aqui, de acordo com o sistema legal brasileiro, ok? Uma vez preparado o contrato social ou o estatuto, dependendo se a empresa novamente for uma limitada ou uma SA, inicia-se o processo de reconhecimento e autenticação desse documento, desse diploma legal, e daí vai surgir posteriormente a inscrição estadual, que vai permitir que a empresa emita as suas faturas em território brasileiro, emita suas notas fiscais, e também surgirá o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é conhecido como CNPJ. Com base nesses dois documentos, mais o contrato social, então nós podemos iniciar a regularização da empresa. Para que uma empresa seja regularizada, ela deve atender todos os requisitos técnicos aplicáveis àquela atividade que ela vai desenvolver. Não só em termos de código sanitário estadual e ou municipal, dependendo do estado, da unidade da federação onde essa empresa se encontre, mas também dependendo da cidade em que ela se encontre. Algumas cidades adotam simplesmente o código sanitário do próprio estado onde se encontram, outras cidades têm um código sanitário autônomo. Via de regra, as atividades fabris e as atividades de maior complexidade estão debaixo do controle do estado, e as atividades menos complexas e, via de regra, os importadores, exportadores, distribuidores estão debaixo do controle do município. Bem, ato contínuo, há que se contratar um responsável técnico. Esse responsável técnico, de acordo com a Lei 6360 de 1976 e o Decreto 8077 de 2013, esse responsável técnico ele deve ter uma formação de nível superior em área afim dos produtos pelos quais ele vai se responsabilizar. Por exemplo, na área de medicamentos, exclusivamente farmacêuticos podem ser responsáveis técnicos, nenhum outro tipo de profissional. Dito isso, a empresa então passa a fazer a sua adequação em termos de layout e armazenagem dos produtos. No caso dos fabricantes, em termos de layout e fluxo de pessoas e materiais, tanto na entrada quanto na saída, sem cruzar as matérias-primas com os produtos acabados. Então isso é uma análise que é feita caso a caso, porque vai depender do imóvel, do ambiente que essa empresa vai ocupar. E elabora-se um processo. Esse processo então ele vai ser protocolado na vigilância sanitária local, que vai promover uma inspeção. Depois dessa inspeção, a vigilância sanitária local emite um relatório com base nessa inspeção. Se o resultado do relatório for satisfatório, elabora-se um outro dossiê técnico
que é encaminhado para a Anvisa em Brasília. A Anvisa vai anotar, vai aceitar, analisar e, se novamente deferido o processo, ela vai publicar a autorização de funcionamento da empresa. Uma vez publicada a autorização de funcionamento em Diário Oficial da União, ato contínuo será publicada a licença de funcionamento, que vale por 1 ano, em Diário Oficial do Estado ou Diário Oficial do município, dependendo novamente do grau de complexidade dessa atividade. Feito isso, a empresa estará pronta para iniciar o registro dos seus produtos, bem como as suas atividades comerciais. Em resumo, falando um pouco sobre os pontos principais então, desse vídeo, o que nós falamos? Nós falamos que, primeiro, é importante que a empresa, antes de iniciar suas atividades, ela tenha muito claro qual é o seu projeto, o que ela pretende no mercado regulado pela Anvisa. Ok? Você vai fabricar, se você vai importar, se você vai distribuir, se você vai ter atividades terceirizadas, por exemplo, aos fabricantes é permitido terceirizar etapas de fabricação. Então tudo isso já tem que estar pensado, porque toda essa documentação vinculando tanto a empresa principal, a requerente, quanto os prestadores de serviço, ela terá que ser apresentada à autoridade sanitária. Ok? E finalmente, contrato social ou estatuto, que são os documentos, são as certidões de nascimento das empresas aqui no Brasil. Com base no objeto social, então, vão ser incluídos no CNPJ os Códigos Nacionais de Atividade Econômica, os CNAES. Com base nesses CNAES, será então feita a elaboração do dossiê, já tendo contratado o responsável técnico. Protocolado o dossiê na vigilância sanitária local, a empresa passa por uma inspeção, passa por uma fiscalização. Com base na fiscalização é emitido um relatório. Com base nesse relatório elabora-se um segundo dossiê que é enviado a Brasília e protocolado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai proceder o exame documental deste dossiê. Se aprovado, emite-se a autorização de funcionamento. Uma vez emitida a autorização de funcionamento, o Estado e ou o município vão emitir a licença de funcionamento. Essa licença de funcionamento é válida por 1 ano, assim como o certificado de responsabilidade técnica tem que ser renovado anualmente. Um último detalhe importante: se a empresa pretender trabalhar na área de medicamentos e substâncias controladas, depois da autorização de funcionamento e só depois da autorização de funcionamento aprovada, a empresa terá que solicitar também uma autorização especial para trabalhar com substâncias controladas. A depender da substância, pode-se requerer também um registro no Exército Brasileiro ou na Polícia Civil do Estado ou na Polícia Federal. Cada um desses órgãos controla uma série de substâncias diferentes. Nós estamos à disposição para aquilo que pudermos ajudar a sua empresa no seu projeto aqui no Brasil. Nós somos uma empresa estabelecida há 25 anos, com mais de 29 mil processos aprovados na Anvisa e em outros órgãos. Eu vou solicitar que vocês deem um like e que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. Entre em contato com os nossos especialistas através do nosso site no www.latinigroup.com. Ok? Muito obrigado.